O IBGE divulgou hoje uma nova série sobre o crescimento da economia brasileira. Algumas despesas que antes eram consideradas gastos passaram a ser registradas como investimento. A mudança na metodologia foi recomendada pela ONU e isso melhorou os números do Produto Interno Bruto, a soma de tudo o que é produzido no país. Com a nova metodologia, o PIB de 2011 avançou de 2,7% para 3,9%. O de 2010 foi de 7,5% para 7,6%. Na nova série, todos os valores do PIB de 2000 a 2011 ficaram, em média, 2,1% acima dos resultados da série antiga. Os dados do imposto de renda fornecidos pela Receita Federal também foram incluídos no cálculo do PIB. Há 5 anos, o IBGE trabalha para implementar as recomendações da ONU. Nos Estados Unidos, primeiro país a adotar a nova metodologia, a economia também mostrou crescimento. Isso acontece porque algumas despesas, como aquisição de software, compra de equipamentos militares e avaliação de recursos minerais, passaram a ser consideradas como investimentos. Algumas coisas tiveram uma mudança importante de conceito, principalmente na parte dos produtos de propriedade intelectual, que hoje em dia se considera que tudo que gera conhecimento, você tem que imputar uma produção para esse tipo de conhecimento. Antes, essas coisas só estavam computadas como gasto, como consumo, como despesa, custo, e não geravam produção. Os números finais do ano passado vão ser divulgados no próximo dia 27. Já o resultado de 2012 e 2013 será conhecido em novembro deste ano. Essas atualizações estão apontando no sentido de que 2014, mesmo tendo um PIB positivo baixo, provavelmente ele não ficará no campo negativo. E hoje vamos conversar com o Luiz Nassif aqui em Brasília. Boa noite, Nassif. Boa noite, Guilherme. Esses números, a mudança, o que isso significa? Tem dois aspectos que foram mudados. Um é essa questão que foi bem explicada aí do investimento em tecnologia. O que é investimento? É tudo aquilo que aumenta a capacidade de produção de uma economia. Então, antes se considerava apenas o quê? Maquinário, imóveis, tudo. Agora se considera o seguinte: se eu faço um investimento em tecnologia e inovação, com isso aumenta a minha produção, aquilo não é despesa, é investimento. Então, esse foi um dos aspectos que muda na nova metodologia. Mas o que provavelmente levou ao aumento do PIB em relação à metodologia anterior foi a nova distribuição, o percentual para cada setor. Então, você aumentou o setor de serviços, reduziu um pouco a participação do setor agropecuário e reduziu a participação da indústria. Agora, Nassif, o que já foi produzido, já foi. A mudança dos números interfere na perspectiva do futuro, não? Não, mostra apenas que o país está melhor do que se pensava antes. Por quê? Porque o setor de serviços, hoje, é o setor mais dinâmico aqui nos Estados Unidos. Em algumas economias que completaram a industrialização, o serviço é o que mais pesa. No Brasil, o serviço pesa mais porque também houve muito abandono da indústria aí nas últimas décadas por conta de câmbio. Mas com o serviço com peso maior, aquele crescimento do serviço impacta mais o PIB. Então melhora um pouco os dados. Você tem a relação, por exemplo, dívida-PIB melhora. Porque se o PIB aumenta e a dívida fica parada, reduz essa proporção. Então, para efeito estatístico, melhora em alguns indicadores para o país. Agora vamos ver uma outra notícia que a Caroline vai dar agora, para o seu comentário também. Por favor, Caroline.